Você não deve fazer a inspeção se você só vai fazer por fazer, se não vai tratar as anormalidades encontradas e vai ficar fazendo por bonito. Então esqueça, não faça, é serviço perdido e a sua equipe ainda vai ficar brava com você. Alguns cuidados na inspeção. Então, temos que ter pessoal preparado, como eu já disse, que seja atencioso, perceptivo, que veja as coisas. Senão ele vai fazer a inspeção lá, vai deixar que está tudo conforme, quando na verdade não tem conforme. Então o inspetor deve ser bem atento. O inspetor deve conhecer o equipamento. Não adianta você colocar uma pessoa lá que não conhece o equipamento, não sabe como funciona. Nem, por exemplo, quando um outro eletricista entrou na minha equipe, aí eu resolvi deixar ele para fazer a inspeção. Então eu esperei um tempo até ele conhecer os equipamentos da empresa. Fui com ele umas 3 vezes fazer a inspeção dos equipamentos para mostrar para ele que deve ser inspecionado, como deve ser inspecionado. Ou seja, eu treinei essa pessoa aqui, você deve fazer da mesma forma. E tudo na inspeção deve ser direto, claro e objetivo, para todo mundo entender, falar a mesma língua. Também deve-se ter apoio para executar as atividades. Não adianta nada o inspetor fazer essa inspeção bonito, tudo, e não ter apoio para executar as atividades. As outras pessoas acham que isso que o inspetor marcou na inspeção lá, não precisa fazer e tal, vai começar a gerar uma intriga na equipe também. Vai desmotivar o inspetor, que ele vai fazer a inspeção e vai estar fazendo por fazer, ninguém resolve os problemas que ele encontrou. E também deve-se demonstrar que as normalidades estão sendo encontradas e realizadas, principalmente para o inspetor. Senão ele faz a inspeção e não tem retorno se o que ele verificou lá que não está no conforme, se foi solucionado ou não. Alguns problemas que podem surgir na inspeção. Isso daqui, se não aconteceu ainda com você, pode ter certeza que vai acontecer. E se você não tem inspeção na sua empresa, que está fazendo ainda, pode ter certeza que algumas ou todas essas coisas aqui vai acontecer com você. Primeiramente, é muito tempo entre as inspeções. Você acha que o equipamento precisa ser inspecionado de mês em mês, quando na realidade precisa de semana em semana. Então você vai ter que se adaptar a isso, mudar. Também os intervalos serem muito curtos, ou seja, está fazendo inspeção sem necessidade. Inspetor despreparado, que faz a inspeção por fazer, não observa os detalhes e acaba comprometendo a inspeção. Se você está fazendo a inspeção, está seguindo, você vê que os intervalos estão tudo certo, mas mesmo assim começa a apresentar muita quebra de equipamento, ou seja, você não consegue antecipar a quebra, pode ter certeza que possivelmente pode ter algum problema com o inspetor. Ele está despreparado, está fazendo por fazer. Então ele não observa adequadamente as anormalidades, acaba comprometendo a inspeção. O inspetor também não relata adequadamente os problemas, faz qualquer anotação lá que a pessoa pega e não entende nada do que ele escreveu. Ou ele faz um rabisco qualquer. Enfim, são erros que muitas vezes você consegue conversar com essa pessoa aqui e resolver. Fulano, fica mais atento. Você está relatando alguns problemas aqui, mas ninguém está conseguindo decifrar o que você está escrevendo. Também pode acontecer procrastinação, você deixar de fazer inspeções no tempo certo, ficar atrasando e depois começa a bagunçar tudo. Pode acontecer também do inspetor ficar fazendo a inspeção, mas longe do equipamento, sentado em uma outra sala, apenas colocando conforme. Às vezes ele só vai no banheiro e na volta do banheiro ele dá uma passada lá no equipamento, só uma olhada, mas isso não é inspeção. Inspeção é você ficar na frente do equipamento, observando o funcionamento do equipamento, as suas peças, suas engrenagens de movimentação. Se tiver análise térmica, então fazer a análise térmica lá com o termovisor. Isso é inspeção. Passar no equipamento sim, só dar uma olhadinha, não é inspeção nenhuma. E acaba comprometendo o resultado da inspeção. Então, possivelmente, pode acontecer isso. Você vai ter que conversar com esse funcionário. Em alguns casos, substituir essa pessoa que está demonstrando que não tem comprometimento, não é atencioso, não é observador. Outro problema é a supervisão não tratar as anormalidades encontradas. Está fazendo inspeção por fazer. Atrasos na solução dos problemas,
Não adianta nada você fazer a inspeção, identificar que algum item está com problema e possivelmente vai quebrar o equipamento em data posterior, se você tem atraso para solucionar esse problema. Aí não adianta nada, você faz a inspeção, identifica o problema, sabe que o equipamento vai quebrar, mas não antecipa para fazer a correção desse problema. Fazer por fazer, como já mencionamos, e não ter equipamentos para fazer a inspeção. O básico que se deve ter é uma câmera térmica. Essa câmera térmica aqui não tem um custo tão alto assim, e praticamente o que mais precisa essa câmera térmica aqui é a inspeção elétrica. Basicamente você passa o termisor lá nos componentes elétricos, tanto no equipamento como na subestação, nos transformadores. E eu diria que 80% ou mais dos problemas em elétrica você consegue identificar com essa câmera térmica. Ajuda muito. Então, pelo menos tenha uma. Ou terceiriza o serviço no caso, mas eu acho mais caro terceirizar o serviço do que você comprar um equipamento desse daqui e treinar uma pessoa na equipe.